Olá, pessoal. Boa noite a todos. A Aninha já escreveu aqui que está aguardando. É um prazer estar falando aqui com a Lívia e com a Carol. O Medeiros daqui a pouquinho está chegando aqui para fazer parte desse nosso time. E hoje nós vamos falar sobre a revista Pecuária Sul, sobre esse artigo que eu e o Medeiros tivemos a honra de participar, né? A Carol e o Paulo nos fizeram esse super convite. E a Lívia, né, que nos apresentou aí para a Carol e para o Paulo também está aqui para a gente conversar sobre carne, sobre saúde, sobre pecuária. Então, eu queria, agradecer você, Carol, você, Lívia, por estar aqui, né? Então, muito obrigada. Carol, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da revista, né? Então, conta um pouquinho para a gente desse seu projeto, que é um projeto muito bacana. Boa noite a todos, então. Boa noite, Letícia, Lívia, mais uma vez aqui numa live com a Lívia, super parceira aí da revista Pecuária Sul. Boa noite, Medeiros, que daqui a pouco está aqui conosco. Em primeiro lugar, eu queria assim contar que a revista Pecuária Sul é uma revista técnica focada em pecuária de corte, né? Então, tudo que a gente produz dentro da revista, tudo que nós temos de material técnico é para produção de carne. O objetivo final da revista Pecuária Sul é produzir carne da melhor maneira possível. Então, a gente fala desde lá do início da semente, plantação, lavoura, solo, melhoramento animal e vem vindo até o nosso produto final, que é a carne bovina. Então, eu fiquei muito honrada assim quando a Lívia nos uniu, né, junto com o Henrique Altran também, que já escreveu para nós. E fiquei muito honrada, digo, vamos contar a história do Alessandro, vamos contar a história da Letícia, porque é um produto final que está lá no esporte. E é isso que a gente tem que falar. A gente tem uma cadeia super complexa, né? Todo mundo sabe disso, às vezes não chega da maneira correta, como deveria chegar. Mas então vamos contar, vamos mostrar na revista Pecuária Sul o que a Letícia está fazendo com o trabalho dela sobre dieta, sobre nutrição humana, a gente fala muito da nutrição animal dentro da revista, então vamos falar o que essa carne faz lá no esporte, né? Então, muito legal, ficou sensacional ali a entrevista, muito jóia, e só agradecer a vocês pela participação. Nós que agradecemos. Lívia, a Lívia já participou aqui, né, Lívia, de algumas lives com a gente, né? A gente está sempre juntas aí, já, né? Que bom que a gente se encontrou nesse mundão, né? Mas muitas pessoas não conhecem a Lívia. Inclusive, ontem eu recebi de uma pessoa bem influente da pecuária sobre os infográficos do livro, né? E aí eu tive a honra de falar assim, a minha amiga Lívia que traduziu eles. Então, eu queria que você, né, nos contasse um pouquinho, né, do seu trabalho, o que você faz aí na pecuária. Então tá bom. Obrigada, Lê. Obrigada, Carol. Eu, né, fiz essa ponte, digamos assim, entre o pessoal da... Me considero agora um pouquinho dentro desse grupo de vocês tão seleto. É justamente, Lê, eu acho que eu faço mais esse trabalho de comunicação e de marketing, digamos, para unir essas áreas que a gente fala tanto da área da nutrição, da área diria da saúde no geral, não só nutrição, mas o esporte estaria dentro dessa grande área. E a outra área seria a área da pecuária, principalmente a questão da carne bovina. Porque eu gosto tanto, né, e tento tanto juntar, digamos assim, unir esses dois grupos, essas duas tribos. Porque da minha história, desde história pessoal quanto interesse acadêmico, eu sempre pesquisei muito sobre essa área. Tanto a questão de saúde, até cheguei a fazer um ano de nutrição, depois fui para o doutorado, pesquisei lá na Austrália a questão de proteína animal, de vários tipos de carnes e até as alternativas que chegam por aí para nós no mercado, se dizendo serem parecidas ou até melhores que as carnes tradicionais em alguns aspectos, estilo essas proteínas de origem animal, de origem vegetal, ou mesmo a carne de laboratório. Então, esse meu interesse me trouxe a
trabalhar mais nessa parte de comunicação, principalmente para o pessoal da pecuária. Então, fazendas, eu gosto muito de agricultura regenerativa, pecuária regenerativa. E surgiu, então, na época do meu doutorado, esse livro, que se chama Vaca Sagrada, em português, mas que ele traz muitos dos mitos, né? Ele desmistifica muitos mitos, tanto na área da nutrição, quanto na área ambiental, quanto na área da questão ética ou moral, digamos assim, de comer carne. Então, esse livro me ajudou muito, tanto lá no doutorado, quanto aqui no Brasil, quando eu voltei. E eu já, então, entrei em contato com os autores, fiz essas traduções, e a gente disponibiliza os infográficos, que realmente ajudam muito nessa hora da comunicação, de uma maneira bem acessível. E por isso, assim, digamos que eu entrei quase que sem querer realmente nessa área específica da pecuária, porque quando eu voltei para o Brasil tinha tanta coisa boa para mostrar, tanta história bonita para contar, e eu acho que eu me encontrei bem nessa área por causa disso. Isso é muito legal, né? E a gente, né, eu como nutricionista, é uma luta, né? Porque a gente vai totalmente contra, né, a maré aí, né? Olha quem chegou. Olá, pessoal. Oi! Tudo bom? Oi, tudo bom? Desculpa aí o atraso. Normal. Não atrasou muito, mas como eu estava, né, falando antes do Medeiros falar, a gente vai muito contra a maré, então a gente precisa trazer cada vez mais esse assunto sobre carne, pecuária, porque a população está bem carente, né, dessas boas informações que não são passadas, né? E aí, para a gente já começar aqui a falar um pouquinho da revista, Carol, queria que o Medeiros falasse aí um pouquinho, né? Não sei, eu acredito que as pessoas conheçam ele, a maioria das pessoas, mas pode ter gente, né? Talvez veio da Lívia, talvez veio da revista que não conheça ele, então o Medeiros se apresente. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Lívia e Carol, e principalmente estar aí dentro do conteúdo da sua revista, Carol, que eu acho que vai atingir bastante pecuaristas, né, e abrir um pouco a cabeça, né, e ver aonde a gente pode estar consertando, né, essa comunicação com a população, né, como acho que a Letícia falou, né, a gente está pecando muito nisso, né, as pessoas estão deixando de se alimentar de um alimento aí ancestral, um alimento que nunca matou ninguém, com medo de mentiras, né, então a pecuária tem que estar falando junto com a gente, né? Eu e a Letícia, a Lívia, estamos aí atalhando aí, tentando espalhar a mensagem. Mas boa noite a todos aí. Meu nome é Medeiros, eu sou um atleta estritamente carnívoro, indo para 4 anos, e faço umas loucuras aí, corro um pouquinho, pedalo um pouquinho, nado um pouco. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E nós estamos aí em prol da defesa de um alimento que não deva ser tirado da mesa de nenhum ser humano, não só os brasileiros, mas acho que na Terra. E a gente está combatendo aí, principalmente a questão dos veganos, né? A questão da indústria falando que é melhor comer um sucrilhos do que um bife, né? Então é uma luta árdua, mas a gente vai vencer ela, sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza, né, disso. Deixa eu dar um alô para o pessoal aqui que já está colocando aqui as mensagens. A Aninha, a Ana Vilela, ela também... a Aninha, né, deixa eu contar a história da Aninha. A Aninha é uma atleta carnívora também, né? Ela foi minha paciente, ela foi minha primeira paciente carnívora, atleta. Hoje ela é triatleta, mas na época ela era só maratonista, né? Hoje ela, agora, influência aí do Medeiros, ela se tornou uma triatleta. E ela também, né, colhe esses benefícios da dieta carnívora. E ela tinha vários problemas de saúde que atrapalhavam muito no desenrolar da atividade dela. Então, através da dieta carnívora, que foi diferente um pouco do Medeiros, né? Que o Medeiros não tinha nenhum problema de saúde, assim, que realmente, né, a dieta carnívora precisava, né, ser implementada. A Aninha, ela tinha,
né, ela tem, né, mas com a dieta carnívora isso cessou. Então, o que ela ia direto para hospitais, com dores, com inflamações, isso parou. Então, ela fez um tempo de trabalho nutricional comigo, depois ela entrou na nossa mentoria, e, enfim, ela está sempre aqui nos acompanhando. Também dá um alô aqui para o professor Rolien Moreira, também, né, está sempre aqui participando, também carnívoro, né? A gente às vezes troca ali umas informações, também nessa área, né, esportiva. A dona Carmen Medeiros também está aqui, a fã número 1 do Alexandre, que é a mãe dele. Patufu, eu não sei se esse Patufu aqui é o Patufu da música, mas está aqui. Bom, Carol, né? Eu estou aqui com as perguntas da revista, né? Eu acho que seria bacana a gente escorrer um pouco sobre cada pergunta. Mas o que você, né, acha? Você acha que a gente, né, mantém isso? Você tem outras perguntas que você gostaria de fazer? Eu não sei se a Carol apresentou na revista, né, Carol? Não? Seria legal você falar eu comecei já falando outras coisas, ainda me apresentei. Legal. Você apresenta, Carol, fala sobre a revista. Bom, eu sou a editora da revista Pecuária Sul, Carolina, eu sou médica veterinária, então tenho uma formação rural aí, e sempre acompanhei pecuária. Pecuária é nossa vida pessoal, profissional. E aí a ideia da revista Pecuária Sul surgiu durante o meu doutorado. A gente fez uma viagem técnica, Medeiros, aí para o Texas. Legal. Eu e o Paulo, durante o meu doutorado, a convite de um professor da Texas A&M, aí, professor David, nosso amigo. Até ontem ontem ele nos mandou um e-mail de lá, porque ele recebe a revista digital e ele acompanha. Legal. E aí ele falou que a revista estava muito legal. Ele queria uma foto específica lá daqueles touros Braford que estão no outro artigo, Sim. Ele é professor de melhoramento animal lá. E fomos lá e conhecemos uma zootecnista residente lá do Texas que tinha uma revista de pecuária, uma revista regional. E nós já tínhamos aquela ideia de fazer alguma coisa, de fazer uma comunicação mais voltada ao produtor rural, na linguagem dele. A gente sempre conversava, nós dizíamos aqui, a gente produz tanta coisa legal dentro da universidade, como é que isso não chega para o produtor rural? Claro que existem palestras, dias de campo, mas aquela coisa que fica fixa ali para ele consultar de vez em quando, Sim. Nós estávamos deficientes. Né? Então, nós queríamos ser alguma coisa a mais para ajudar nisso. E aí, voltamos de lá com a ideia, assim, nós visitamos a edição dela, o professor nos levou para conhecer a propriedade rural deles. Legal. E aí, voltamos de lá com isso bem esquematizado. E aí, foi aí o pontapé inicial. E no Brasil não existia? Carol? No Brasil tem, Medeiros, só que, assim, é uma revista... Não é uma linguagem jornalística, muitas vezes, e aí era o nosso medo, entre aspas, da época de colocar uma revista. Ela não é feita por jornalistas, ela é feita por uma veterinária e por um zootecnista. Sim. Então, toda a parte editorial passa por nossas mãos. Então, tem aquela linguagem do campo, aquela linguagem técnica, aquela linguagem fácil. O entendimento fácil, né? Então, esse é o nosso diferencial. Esse é o nosso diferencial. A gente conseguir, de uma maneira fácil, colocar a base científica. Isso era uma coisa que a gente sempre falou. Ter base científica, ter dados, ter conteúdo técnico, mas com base fundamentada. Porque é isso que a gente precisa. A gente vem conversando com a Letícia, né? A gente precisa mostrar a parte científica para a população sobre carne. Sim. Né? A gente tem que promover a carne, não só rebater, não só reagir. Sim. Nós temos que promover a carne e mostrar, essa carne que o produtor rural produz no campo e que leva 3 anos para chegar no prato, o Medeiros lá está consumindo e está tendo alta performance. Olha a importância desse produto. Sim. Que muitas vezes o homem do campo pecuarista não sabe o que ele está produzindo.
essa é a nossa grande, a nossa visão que nós temos que mostrar. Não só para a população urbana, que não conhece a pecuária e que a gente também tenta mostrar, a Lívia faz muito bem essa comunicação, mas mostrar para o nosso produtor que está produzindo carne lá no dia a dia, no sol, chuva, seca, alague, tudo, que ele produz um alimento, super alimento, e que chega lá no prato do nosso ultra-atleta e ele tem performance sobre isso. Então, isso é muito legal. E quero só agradecer a oportunidade de ter o Medeiros e a Letícia na revista. Sensacional. Uma junção bacana. E foi a Lívia, né, teve uma participação muito grande nisso, né, minha amiga? Você que fez a E a Lívia já está no time primal também de palestrante, depois a gente pode falar sobre isso, né? Conta um pouquinho. É muita novidade. Estamos expandindo tudo agora. Isso é muito bom. E eu ia comentar, quando a Carol falou, Lê, eu só ia comentar uma coisa contigo, que eu acho que ouvi tu já comentando isso. Quando a Carol disse que os próprios fazendeiros, os próprios produtores rurais não conhecem, não sabem o que tem ali, né? O ouro que eles têm. Tu usa isso, que eles produzem ouro. E mesmo nas tuas palestras, para os produtores, às vezes tu pergunta, vocês têm medo, ou tem... Sim. Vocês comem, mas tem um certo medo, e muitos têm, não é? Sim, isso é uma coisa que é justamente isso que a Carol estava falando. A gente precisa facilitar essa comunicação, porque a comunicação dentro da pecuária, entre, né, as pessoas mais técnicas, ela é... Todo mundo sabe. Mas e o homem do campo ali, que muitas vezes é uma pessoa simples, né? Ele acredita que a carne faz mal, que a gordura da carne faz mal, ele acredita que a carne vai trazer várias outras doenças. E assim, eu falo, poxa, como que vocês produzem um alimento tão importante, tão rico nutricionalmente, e vocês não sabem disso? Então, além de ser uma questão comercial, ou seja, eles sabendo que a carne é importante para a saúde, eles conseguem vender mais, talvez produzir mais. Obviamente que nessa questão da sustentabilidade, de ética, isso a gente tem que falar. Eu acho que é muito importante. Mas se a gente também traz a questão da informação nutricional, do que aquele alimento é nutricionalmente para o produtor, isso acho que abre possibilidades não só para a gente que é consumidor, mas para que eles possam pensar em outras possibilidades também para dentro dessa produção, né? Então, acho que falta, né? Como eu sempre falo, né? Fala-se, isso é uma fala de um amigo nosso, né? Das Bioquis Botelho, fala-se da genética ao prato e falta do prato à saúde, porque o mais importante é quem compra. Não tá chegando essas informações. Né? Isso é elas estão sendo deturpadas, bem como a gente vê. A pessoa sabe, às vezes, que é saudável comer X quantidade, mas ela acha que todo o resto de ultraprocessado, de outras comidas que ela está comendo, aquilo não está afetando ela negativamente. Então, é tanta informação, às vezes, de que, tudo bem comer bastante açúcar, tudo bem comer bastante sucrilhos, que nem o Medeiros disse. E a carne leva a culpa. Então, até explicar isso, toda essa questão de correlação, de causalidade, que às vezes pode parecer complexo, mas não é. A gente tem maneiras de tornar isso muito mais acessível. Então, realmente é um trabalho que não dá para parar. Tem que cada um fazer a sua parte e explicar e botar para... Exato. E uma coisa que eu queria que o Medeiros falasse é sobre os garotos propaganda da carne atualmente. Vou jogar essa para você. Foi até na nossa palestra na Asbran, em Campinas, e na provocação minha e da Letícia, fomos preparando a palestra, né? E a gente foi vendo isso, né?
por estar em contato hoje com a pecuária e cara, cada dia que eu vejo uma página de um pecuarista, de uma empresa, eu falo assim, caramba, é um mundo que a gente nem imagina, como a Carol falou, nem imagina o dia a dia dos caras trabalhando ali para ter um produto de 3 anos de qualidade no seu prato, né? Mas só que a gente começou a observar assim, cara, eles estão comunicando tudo errado, eles estão falando tudo errado. E um do espetada que nós demos lá na palestra foi isso, né? Os churrasqueiros são os garotos propaganda da carne, né? Então, são pessoas obesas, imensas, a obesidade delas é assim, característica, né? Sempre tem bebida envolvida, e nunca é o churrasco sozinho, sempre tem a farofa, a maionese, o arroz. Pão de alho. Isso, pão de alho, né, cara? Então, uma margarininha. Isso, Lívia, isso. Eles fazem a carne passando um pincel de óleo vegetal na carne, né? Então, sim, tá tudo errado. Então, na nossa palestra, a gente deu essa cutucada. Eu falei assim, cara, cadê o atleta aqui mostrando, né, no meu caso, assim, vendendo bem o meu peixe ali? Falando, pô, vocês tinham que colocar um atleta. Aí a gente colocou uma foto de um churrasqueiro imenso, né, fazendo churrasco. Aí comunica o que para a pessoa, né? O que o público... Nem que ele vai enxergar isso no inconsciente dele. Churrasco, carne está envolvido com obesidade, bebida, inflamação. Todo mundo fala, eu comi um churrasco ontem, tô assim, panzinado, tô passando mal, não sei o que. Cara, tu não comeu churrasco só. Você bebeu, você tomou caipirinha. Então, a gente tem que fazer um trabalho, separar isso daí, sabe? Separar e deixar o povo informado sobre isso. Cara, tu quer fazer um churrasco, como eu faço? Churrasco, carne, acabou, cara. Não tem outra saída. Aí eu acho que a gente vai comunicar diferente. E é legal porque isso impactou muita gente. A gente colocou a foto do rapaz lá, obeso, todo mundo ficou olhando. Né? E a gente teve uma reunião recente agora que a menina falou, cara, vocês acertaram na mosca aquilo ali. Acertaram na mosca. Né? A comunicação da carne no Brasil e no mundo está totalmente errada, né? Sabe, a brincadeira também, né? Começam a fazer... Desculpa, Carol. Começam a fazer carnívora. Tu sabe essa história, Carol? Dizem que se o homem começa a fazer carnívora, daqui a pouco tá parecendo sem camisa. Sim. Tira a camisa, essa E daí também a frase minha, Lívia. Da Letícia. Começa a fazer, passa um tempinho, já começa a tirar a camisa do Instagram. E a mulher, e as mulheres... A composição corporal melhora, né? E tem dúvida, eu acredito que tem uma questão ancestral também. A pessoa... Mas, claro. Tipo assim, no meu caso, eu sempre gostei de andar sem camisa, mas a Letícia observou isso. Todo mundo que acompanha a gente, entra na nossa assessoria e tal... começa a voltar à ancestralidade, pisar no chão, né? Pisar no chão, tirar a camisa, mudança da composição corporal. Mais sol. Pega mais sol, isso, Lívia. E começa a se gostar mais, né? Isso aí. Não é uma coisa muito boa. Vocês sabem que nós sempre comentamos aqui que não precisa, muitas vezes a gente não precisa ser carnívoro, mas o bife de todo dia, cadê o bife de todo dia? A gente, como tu falou, Medeiros, é só o churrasco, é só o assado, é o assado de domingo. Carne não é só domingo, gente. Carne é todos os dias. E o que a gente vê de gente reduzindo o consumo de carne durante o dia não é brincadeira. E o que substitui? Substitui por outras porcaria, como eu digo. Entendeu? E assim, não é só a carne gourmet. Nós temos a carne do dia a dia, nós temos o guisado, nós temos a carne de segunda, que hoje a gente fala que o boi que nós produzimos no Brasil não existe carne de segunda. Mas entendeu? Que é um bife de todo dia. É isso também que a gente tem que pregar. E a gente também fala aqui, eu e o Paulo, muito sobre os garotos propagandas. Também. Exato. É um engano.
Um engano muito grande, desculpa, Letícia, um engano muito grande também, Carol, todo mundo fala que a carnívora é cara, né? Você falou assim, ó, bife todo dia, né? E tal. No meu caso, por ser um atleta de longa distância, de endurance, eu preciso me alimentar, ter o aporte calórico. Então, eu me alimento 3 vezes ao dia. Né? Depois de provas, eu fico uma vez só ao dia, eu fico 24 horas de jejum, enfim. Mas na preparação de uma prova, eu preciso ter o aporte calórico. Para uma pessoa comum, quando entra na carnívora, né, Letícia, geralmente ela come 2 vezes no dia, basicamente. Né? Então, pelo contrário, se você for fazer as contas, você economiza e bastante. Não só no seu dia a dia, mas no futuro, para remissão de doenças, enfim, para você não ficar doente lá no futuro e pagar um hospital, um plano de saúde. Verdade. Enfim. Isso, você vendo a longo prazo, né? É um ganho que você está tendo agora. Você economiza, sim, porque todo mundo acha isso, né? Filé mignon, picanha, que eu como picanha, filé mignon, mais do que uma carne nobre aí. Eu não como nada disso. Eu como em alguns momentos. Mas a minha base alimentar são carne de segunda, miúdos, né? Enfim, vísceras, sabe? Sim. Hoje a gente está fazendo... Você falou da Lion, Letícia? Não, né? Não, ainda não. Tá, então vamos entrar, então, já que a gente está falando. Então, a Lion Diet é o primeiro, vamos colocar assim, o primeiro ou último nível de uma dieta carnívora, só carne vermelha, né? E isso daí tem a Lívia pode me ajudar, aquela filha daquele psicólogo, Lívia Peterson. A Keila Peterson, ela é uma disseminadora dessa forma de se alimentar, né, Carol? Então, a gente se alimenta só, basicamente, eu me alimento de boi, né? Basicamente, como boi, já estou indo para a 3ª semana. A gente está fazendo um teste, vai ser a primeira corrida que eu vou correr em fevereiro, fazendo a Lion Diet, comendo somente carne vermelha. Né? A gente antes entrava com mais vísceras, mais ovos, então, mas só que nós somos curiosos e pesquisadores ao mesmo tempo, a gente vai para essa agora. Então, a gente vai correr uma prova de 190 se alimentando basicamente de boi. Basicamente não, 100% de boi. E a gente vai ver os resultados disso lá na frente, né? Então, a Letícia pode até falar um pouco mais sobre exatamente o que é essa Lion Diet, né? Mas não tem muito segredo, é boi. Deixa eu fazer uma pergunta curiosa. E como é que tu tá se sentindo, Alessandro? Nessas 3 semanas? Mais forte como nunca, cara. É impressionante. Eu já fiz alguns momentos de Lion ali, 15 dias e tal, mas sempre voltava para os ovos, porque assim, eu ainda não tenho patrocínio de empresas que me dão carne, né? Então, em alguns momentos, eu tenho que entrar com ovos, vísceras, principalmente aqui nos Estados Unidos, a carne é um pouco bem mais cara, né? Mas agora não. Eu falei, Letícia, vamos fazer, já que o nosso propósito é pesquisar isso, entender melhor, vamos fazer a Lion Diet. Não, Carol, não, é impressionante, eu só melhoro, é impressionante, inflamação baixíssima, eu corro num dia tantos quilômetros e pedalo no outro dia tantos quilômetros, trabalho, enfim, continua com alta performance, sabe? Porque eu acho que é isso que as pessoas têm muita dúvida também, como é que a pessoa vai se sentir comendo só carne? Ai, vou sofrer, né? E todo mundo fala que é monótono, né? Eu não acho monótono chegar pela manhã, um belo bife na frigideira, pô, não é nada monótono. Monótono é comer um pão com manteiga, margarina todos os dias, né? Mas, enfim, é escolha, né? É uma escolha. E a gente sempre fala, eu sempre falo, você tem que fazer a carnívora. Você já fez, Lívia? Eu já. Já fez, né? Então, você não, né, Carol? Você vai fazer ainda, né? Eu e o Paulo fizemos 15 dias. Fizeram? Legal. E foi, vou te dizer. E vou te dizer mais assim, ó. A gente fez 15, 20 dias, tá? Fizemos nós, porque a gente já come muita carne, tá? Sim. Aqui em casa nós comemos bastante. Nós temos 2 crianças pequenas, de 5 e de 8, e eles comem parelho, junto. Legal. E fizemos 15, 20 dias.
E aí, claro, a gente não continuou por uma questão até de opção, mas a gente está bem low carb. E a gente notou assim, no que tu volta a comer um pouquinho algum carboidrato, já não aceita mais. O organismo não está aceitando mais. Isso. Então, tu vê que é isso, sabe? A gente foi fazer esporte, a gente viu que naqueles dias melhorou bastante a questão do esporte, do que a gente pratica. Eu faço beach tênis, então tu vê que eu já joguei melhor, e aí tu fica pensando, pô, isso aqui, né, tá funcionando, porque a gente sempre comeu carne, mas inseria outras coisas juntos, e por que não ficar só na carne, já que tá funcionando, né? Eu acho que isso é uma tendência aqui da... Exato. E outro termo também que eu acho legal, Lê, e talvez até numa live que nós fizemos, tu comentou que o pessoal agora fala bastante no animal-based, porque se fala tanto em plant-based. E o animal-based é legal porque engloba tudo que vem dos animais, né? Baseado nos animais, a base dos animais. Então, entre os ovos que o Alessandro falou, bem mais ampla, digamos, essa dieta. Daí tudo vai colocando ali várias coisas. Até alguns fazem alguns testes com mel, porque o mel também tem dos animais, mas é puro carboidrato, mas mesmo assim tem algumas pessoas aí no meio, digamos assim, carnívoro, que fazem até alguns testes com mel, um pouquinho de mel, enfim. Lácteos também, lácteos também, fermentados, né? Então tem tudo, assim, é muito amplo. Né? A manteiga é importante nesse processo, principalmente na Lion, né? A gente sempre fala para o Alessandro, né? Coloca a manteiga junto na carne, por conta do ácido butírico. Então, isso ajuda na formação da microbiota intestinal. Então, quando fica uma delícia, né? Então, muitas vezes as pessoas têm uma questão da carnívora, é que a ideia de muita gente é que é só carne vermelha, que é a Lion, né? Mas eu falo que é um espectro muito grande. A gente consegue fazer a dieta carnívora a depender da adesão das pessoas. Eu, por exemplo, eu sigo uma animal-based, né? E eu ainda coloco umas frutas. Então, assim, eu tenho o consumo de fruta e carne. Agora não, porque agora a gente tá fazendo a Lion para essa preparação, inclusive eu, porque não é só o atleta, né? Os staffs também têm que estar preparados para aguentar a banheira. Tá na Lioness. Não é fácil, não. Ele acaba a prova tranquilão, eu tô morta. É bastante cansativo. Então, a gente também tem que ter essa preparação. Mas, assim, o espectro da carnívora, ele é bem amplo, né? Então, dá para a gente trabalhar ali com... Por exemplo, tem pacientes que eles não podem com ovos, que os ovos, principalmente a clara, muitas pessoas têm alergia. E, às vezes, muita gente não sabe desse processo alérgico. Então, por isso que é sempre importante a gente começar com a Lion. Então, assim, limpa toda a alimentação, deixa só a carne vermelha que ela, né, tem a questão da inflamação dela é muito pequena, é um alimento que não gera alergia, né, muito pequeno isso, e depois a gente vai fazendo introduções, porque tem pessoas que mesmo consumindo ovos, por exemplo, não se dá bem, aí enche a cara de espinha, ou então começa a ter alguns processos alérgicos, e aí a gente identifica, né? Sim. Então, dá para a gente trabalhar essa relação da dieta carnívora, né? Que é ampla. Então, o Medeiros, a gente faz, né? Essas periodizações agora com a Lion, porque a gente, além de ter uma proposta científica da gente... Porque, assim, ele já está totalmente adaptado, né? Fazendo uma carnívora clássica, mas como será, né? Agora, já na Lion, a gente precisa que ele esteja o mais leve possível. Isso a gente consegue numa dieta carnívora, né? Só a carne vermelha. Então, ficar o mais leve possível, porque ele está com sangue no olho, né, Medeiros? Ele falou que ele vai ganhar essa prova. Treinando, a gente tá.
tudo isso é uma coisa que influencia. Por isso, a estratégia da Lion agora. Né? Sim. E o que a gente precisa ter um cuidado muito grande com ele, porque pelo gasto calórico diário dele, que gira em torno de 6.000 a 7.000 calorias dia, porque não é só treino, né, é o trabalho e tudo mais, a gente tem que ter um cuidado para não ficar em déficit calórico também. Porque como a dieta carnívora ela gera muita saciedade pela proteína e pela gordura, então é uma preocupação de sempre estar consumindo a caloria de forma adequada, que isso também interfere nos treinos, né, na performance ali que ele está tendo durante os treinos. Então, essa é a nossa preocupação. Agora é o momento, por exemplo, que ele não faz muito jejum, né? Então, isso também entra dentro da estratégia. Mais para frente, talvez a gente possa até colocar, né, Medeiros, um período aí de jejum, porque aí já vai começar a diminuir um pouco, né, os treinos. Mas isso tudo é algo que a gente trabalha com ele, que é algo que a gente vai mostrar para as pessoas, né, na revista, porque as pessoas têm essa curiosidade de entender tudo isso, entender todo esse processo. Então, a gente mostrando isso, mostrando esses dados, mostrando os gastos calóricos, os monitoramentos também de glicemia, de corpos cetônicos. Eu queria que o Alessandro falasse desse monitoramento dos corpos cetônicos, né, que é uma coisa também nova aí, que nós vamos começar a fazer as medidas aqui, né, uma empresa, né, vai mandar esse equipamento. Eu queria que você contasse um pouquinho, Alessandro, sobre isso. Então, Carol, a Lívia já está me acompanhando mais, né, Lívia? Sempre a nossa preocupação, Carol, e a gente vai estar falando isso na revista, desde o início, quando eu me tornei carnívoro, é entender, né? A primeira pergunta lá, a gente já tinha a resposta, as pessoas podem sobreviver se alimentando só de carne? Sim, né? A gente tem vários exemplos, né? A Lívia, a Letícia conhece aí, você já deve conhecer também, né, Carol? Aí depois a pergunta é se alguém pode praticar esportes. Aí a Letícia comentou da Ana, que foi a primeira cliente dela. Aí quando eu entrei, será que a gente consegue correr a longas distâncias, fazer esporte de endurance só comendo carne? Já foi respondida. Aí então as perguntas estão vindo. Será que consegue pódio? Já conseguimos. Vamos ver se a gente consegue uma vitória agora. Então, são etapas que a gente está fazendo. E sempre com essa curiosidade de tentar entender a nossa fisiologia. Então, lá no início, nas 10 primeiras maratonas que nós fizemos em 10 dias, a gente já começou a fazer ali um pequeno laboratório e nunca parou, né? Então, dessa última vez agora, dessa próxima prova, a gente vai receber aqui a empresa que monitora os corpos cetônicos. O que é corpos cetônicos, pessoal? Quando você ingere 0 carboidrato ou muito pouco carboidrato, o seu fígado quebra a gordura e transforma em corpos cetônicos. Seu coração adora, seu cérebro adora, seu corpo todo, musculatura esquelética adora. Isso é uma coisa natural nossa. E isso é medido por um sensor. A gente vai estar medindo porque a gente quer entender se meus corpos cetônicos eles ficam muito baixos, se eles ficam muito altos, como é que é essa produção. Isso gera conhecimento, né? Então, a gente vai estar recebendo aí, cortesia de uma empresa, se eu não me engano, chinesa, vai estar mandando para a gente esses equipamentos, junto com a glicemia e outros parâmetros que a gente vai ver nessa próxima prova. Aí, então, a gente está gerando ciência, Carol. A Lívia já acompanha a gente outra vez, repito, mas a gente está tentando entender isso daí, porque não é que eu queira ser o primeiro e o único, não. Eu quero que vários outros venham fazer isso daí, né? A gente sempre fala, você foi o primeiro. Pelo menos a busca que a gente fez, a gente não encontrou ninguém que fizesse, mas não era essa questão de ser o primeiro, ser o único, de jeito nenhum. Eu quero espalhar a mensagem que você pode... né? Você pode viver e fazer esporte de alto nível consumindo só proteínas, né? E a natureza já mostrou isso pra gente, né? Então, muita gente chega para mim, você não come carboidrato nenhum, você não vai morrer. Eu falei, não, você não precisa de carboidrato para sobreviver. E muita gente não sabe disso, Carol. Eles acham que tem que comer carboidrato. Então, a natureza já vai dando sinais
você olhar para... Se eu te jogar na Amazônia, você não vai comer todo a vegetal que tem lá, mas os bichos provavelmente você vai comer 100%. Sim. Então, as pessoas não entendem isso, né? O Dr. William tem até uma fala muito legal, né? Nós somos onívoros por falta de opção. E se tivesse ainda animal no nosso dano mole, a gente só comeria animal mesmo. A gente come frutas e outras verdes porque faltava, né? Na época lá da nossa evolução, né? Mas hoje a gente tem a geladeira, tem vocês produzindo carne, a gente tem aí um parado, então você pode voltar, sim, a ser um homem ancestral, como todo mundo me chama. Eu sou um caveman. Eu sou caveman, então pode me chamar de caveman. Então... E eu acho que serve como uma fonte de inspiração, né, Alessandro? Sim. Tu, como um atleta, como uma fonte de inspiração para os consumidores que não são atletas. Sim, Carol, sim. É isso que eu acho que é a mensagem para adultos e crianças. Não, a gente é inundado no perfil da Letícia, no meu, todos os dias com mensagem que não são atletas, que as pessoas começaram a inserir mais proteína no seu prato, que melhoraram de saúde, não comem tanta besteira. Essa é a nossa mensagem, entendeu? Não ter medo de fazer isso. E não ter medo da gordura também. Sim. De inserir a gordura também, né? E eu fiz uma pesquisa, né, sobre a quantidade de carne que o brasileiro consome, entre carne vermelha, frango, suíno, né, e ovos, né, a proteína, no geral. Só não tinha os lácteos ali naquela pesquisa, que foi uma pesquisa que foi... Os dados veio da ABIEC e da Associação de Proteína Animal do Brasil, né, brasileira. E eu fiz os cálculos ali, e nesses cálculos, apesar do pessoal estar comemorando que teve um pequeno aumento de um ano para outro, aí eu falei assim, vamos ver então se essa quantidade é uma quantidade suficiente em proteína. Diluir isso, né, Letícia? Vamos diluir isso daí. Vamos fazer. Aí eu somei toda a quantidade em quilos dessas proteínas, e assim, a gente, obviamente, que tem pessoas que são mais leves, pessoas mais pesadas, e a tendência, né, a gente está vendo aí uma crescente da obesidade, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, enfim, no mundo inteiro. E eu fiz um cálculo, assim, bem por cima e médio. Então, o consumo proteico do brasileiro, tá? E considerando todos os tipos de carne, é de 60 gramas por pessoa, por dia. Essa quantidade, ela é baixíssima. Mas imagina. Porque, assim, as pessoas, elas têm uma ideia de que quantidade de proteína é igual a quantidade do bife, né? 100 gramas do bife. Não é. A gente precisa tirar. E isso só considerando, gente, a quantidade de proteína. Porque se a gente for considerar a quantidade dos micronutrientes, né, e da gordura, porque as pessoas têm medo da gordura, então elas tiram a gordura, sempre tá comprando carne, né, mais magra, enfim. Se a gente for considerar, a população brasileira é uma população que tem um déficit proteico muito grande. Então, assim, a gente precisa falar mais sobre esses dados, são dados importantíssimos para a gente trazer em discussão. É óbvio, né, que a gente tem uma população mais pobre, né? Então, ou seja, como a gente pode trabalhar isso em políticas públicas, por exemplo, para trazer mais proteína para as pessoas que não têm tantas condições, e aí volta aquela minha birra, que é com o negócio da segunda sem carne nas escolas, porque a maioria das crianças carentes hoje vão para a escola para se alimentar. Então, com a retirada dessa alimentação da carne, da alimentação da criança, ela já vai ter um déficit ainda maior aí com relação a esse consumo de nutrientes, né, no geral. Então, a gente precisa falar. Isso é algo que a gente precisa falar para quem está na alta, né, para quem são os pecuaristas que estão lá em cima, para os produtores e para os consumidores.
que muitas vezes não têm essa visão ampla do quanto isso é preocupante em relação à saúde da população. Quanto menos carne essa população come, mais doente ela vai ser, mais dependente de medicamento ela vai ser, mais dependente de plano de saúde, Então, ou seja, a gente precisa melhorar as condições de saúde dessas pessoas. E como fazer isso? Aumentando o consumo de proteína e gorduras animais. Então, esse é um alerta importante para a gente falar, né? Letícia, esse ponto que tu tocou é bárbaro, né? Olha só a importância disso. Só 60 gramas assim, é absurdo, né? Não tem essa noção. Para te ver que nós aqui do lado da pecuária que estamos produzindo, a gente não tem essa noção. Sim. Né? Então a gente precisa, como tu falou. E é engraçado, assim, porque quando a Letícia até comentou, eu acho que nos stories, fez uma sequência de stories, depois eu até salvei, se não me engano, um destaque, ficou muito bom, que era justamente explicando a quantidade, o percentual de proteína em cada alimento. E eu vou dar um exemplo, assim, bem da minha casa, assim, bem pessoal. Um dia eu tava conversando, daí falando com a minha mãe, né? Ah, pois é, porque eu tô comendo isso, comendo aquilo. E daí eu sempre pergunto, né? Ah, tá comendo bastante carne, tá comendo bastante ovos, né? Dou uma cutucada. E ela, tô comendo. Daí ela foi falando que ela comia. Daí ela disse algo do tipo, eu comi um bife, né? Daí eu disse, qual o tamanho? O tamanho da minha mão. Tá bom, digamos que tem umas 100 gramas, né? Quanto tu acha de proteína que tinha? Porque tu tem que comer X proteína por dia. Esse bife aqui, tu acha que foi o suficiente? Eu acho que foi. Eu disse, não, mãe, mas quantas gramas tu acha que tem? E ela disse algo do tipo, acho que é 100 gramas, né? Acho que é tudo proteína, carne não é proteína. Eu disse, não, mãe, é assim. Eu expliquei dos ovos também. Dela foi lá e adicionou, né? Que ela tinha comido, sei lá, 2 ovos. No final das contas, ela não tinha comido nem a metade do que ela deveria ter comido. Sendo que eu estava fazendo ali 1,5 gramas por quilo, peso dela ideal, né? E ela não estava, acho que nem na metade. Eu disse, mãe, olha como é difícil tu comer essa quantidade de proteína. Se tu focar, às vezes é mais fácil tu pensar assim, foca no que tu tem que comer de proteína, ou para as pessoas no geral. Vai atrás dessas fontes de proteína, alimentos bons, naturais, não ultraprocessados, e o restante do prato tu vai complementando. Fica com vontade de uma saladinha? Tá, come. Fica com vontade de não sei o que? Come. Mas o básico tem que ser a proteína. Daí a saciedade vai lá em cima, não fica com vontade de beliscar toda hora, ou aquela coisa de craving por doce, né? Querendo comer um docinho toda hora. Sim. É outra vida. Essa questão, assim, de pegar a proteína quase como um norte, muda até a maneira com que a pessoa olha o prato, ou olha um buffet de comida. E uma coisa importante, porque às vezes as pessoas podem, né, questionar com relação à questão proteica dos vegetais, né? Mas eu como essa quantidade de carne, mas eu também como a quantidade de vegetal. Só que os vegetais, eles têm uma quantidade muito pequena de proteína, uma quantidade, né, ridícula, exato, né? E o que acontece é que a proteína vegetal, ela não é de alto valor biológico, que é diferente da proteína animal. A proteína animal de alto valor biológico, ou seja, a absorção é muito melhor, né? Dos vegetais, para você conseguir uma quantidade proteica adequada, você tem que comer, às vezes, um caminhão né? Muitas vezes o pessoal pergunta, ora Pronobis, me falaram que é um vegetal mais proteico que a carne. Eu falo assim, como? Né? Se você for pegar em tabela, você vai ver que a quantidade dessa proteína é muito baixa e é uma proteína que não tem uma absorção adequada. Então, assim, a base... Não tô falando mal dos vegetais, nem pelo contrário, eu luto pela comida de verdade, que a carne se mantenha no prato, mas que a base seja a proteína animal, seja ela, né, bovina, seja ela suína, de aves. A proteína animal, ela tem que fazer parte da alimentação das pessoas para que elas adoeçam menos. E não é à toa que as doenças estão assim crescentes, né? A gente está vendo aí obesidade,
crescente desde a primeira infância, doenças, né, neurodegenerativas, principalmente aí o Alzheimer, diabetes, uma doença que mais mata no mundo, pressão alta, e aí culpa-se a carne, né, que só estava ali dentro daquele contexto de estilo de vida, daquele contexto, daquele cardápio, né? Isso é importante as pessoas elas terem essa noção. E como eu disse, eu agora estou mais em contato com as pessoas da pecuária mesmo, pessoas bem relevantes, muitos deles não sabem desses aspectos nutricionais e muitas vezes só pensa na questão do sabor, da maciez, né, de fazer todo aquele melhoramento, para só pensando nessa questão que é importante, né? Mas a saúde, ela precisa ficar cada vez mais em evidência, porque o consumidor hoje, ele está buscando isso. Não é à toa que estão mudando, estão querendo virar vegano, porque acha que o veganismo é a melhor dieta, a dieta mais saudável. E aí eu vou puxar um pouco a brasa para o meu assado, Letícia. Puxa! Falando, né, que tem uma coisa assim, ó, a carne, a parte nutricional da carne, que é muito falada, que é muito paulhada, né? Nós temos outros dois aspectos dentro da pecuária que é muito difamado, que é a sustentabilidade e bem-estar animal. Muitas vezes se deixa de comer carne por causa da sustentabilidade do bem-estar animal. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós somos sustentáveis. A pecuária brasileira é altamente sustentável. Não existe mais aquele diferencial. A pecuária... minha propriedade é sustentável. A do fulano, não. Não, a pecuária brasileira é sustentável. Ela é propaganda para o mundo. Muitas pessoas de fora do Brasil vêm ver o que nós estamos fazendo, o que nós estamos produzindo. Agricultura regenerativa e pecuária regenerativa, mitigação de carbono através de integração lavoura-pecuária-floresta. Então, isso é outra coisa que a gente tem que derrubar, né? Essa questão. E outra sobre bem-estar animal, que é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu acho assim, ó, a Lívia até já ouviu e achou muito legal. Bicho que não está na sua zona de conforto, ele não produz. Essa carne que vocês comem no prato hoje, ele teve bem-estar animal para ser produzido. Perfeito. O bovino que não está na sua zona de conforto, ele não produz. Não faz reprodução, ele não engorda, ele fica doente e ele não vai para o abate. Então, essa coisa do bem-estar animal, que antes era um diferencial, também não. É básico. É básico. Bem-estar animal tem que estar, e está em todas as propriedades rurais, para chegar esse boi lá, para ser abatido também de uma maneira, com um bem-estar animal, e ser respeitado até no abate. Porque aí nós vamos produzir uma parte da qualidade, que é que chega lá no prato dos nossos consumidores, do atleta, que ele vai performar. Então, eu acho que essas coisas é importante de a gente também deixar claro, né? Sim, Carol, esses argumentos são jogados aí pelo sistema, né, para tentar desacreditar, né? Porque se você for parar para pensar, não tem sentido mesmo. Como é que um pecuarista vai maltratar ou não vai tratar bem um animal que lhe vai dar renda, que vai produzir para ele? Isso é uma coisa... É o primeiro a querer, né? Sim, é o primeiro que seja... bem tratado, e essa questão da sustentabilidade também já foi provado. A Lívia prova no trabalho dela online que não existe isso, né? Isso daí é um ciclo natural da terra e do animal junto com a terra. Então, são argumentos que já, assim, a gente tem como ferramentas aí para derrubar tudo isso daí, mas são constantemente colocados porque falta argumento. Então, eu acho que falta conhecimento, né? Então, a gente levando conhecimento. Até numa roda de conversa. Sim. Né? Até numa roda de conversa, chega uma roda de conversa, alguém fala alguma coisa, não, tu já tem conhecimento para dizer, não é bem assim como tu tá falando, porque existe isso e aquilo. Né? Então, acho que é importante a gente estar sempre falando, né?
E como você falou, nem sempre, não rebater sempre, porque a gente está cansado de rebater, isso não vai mudar eles. Isso não vai. A gente tem que falar e as pessoas ouvirem, entenderem o que a gente está falando e contrapor de outra forma. Né? Não, nós temos que ter um garoto propaganda Medeiros. Isso aí. Esse é o garoto propaganda. Obrigado. A gente fala, né? Tem pessoas que vão falar muito bem, que vão se comunicar de uma forma X. Por quê? Porque tem do outro lado lá aquela pessoa, o receptor da mensagem que vai captar, vai gostar daquela mensagem daquele jeito colocado para ele. Tem outra pessoa que vai ver o Medeiros, vai se inspirar, vai ter nele um exemplo, aquela história, né, do falar é uma coisa, mas o exemplo arrasta. Então, ele é um exemplo e vai arrastar tanta gente também para esse lado bom, positivo da carga. E vai estar levando também essa informação junto. Então, a verdade, os dados, tudo isso está do nosso lado já. Basta a gente se organizar melhor, né? A gente tem que justamente ter aqui, juntar, unir as forças. É o que a gente está fazendo agora, né? Nós 4 se juntando aqui, isso vai ser espalhado, isso né? Isso aí. E nós temos basta linguagens. Uma pessoa mandar, né, para o grupo da família, ou ouvir um podcast lá, um episódio, que vocês tiveram no Giro do Boi. Eu achei sensacional, assim, a conversa, foi super boa. Mandei lá nos grupos do WhatsApp, porque é isso. A Lívia é fantástica. Mas é verdade, porque várias pessoas assim, olha só, às vezes me ouvem falando de algum assunto carnívoro, sei lá, mas daí ouvem o Alessandro dando aquele depoimento dele, a experiência, é outra coisa. Então, vai tocar pessoas de um jeito diferente, é muito legal. Assim que a gente está fazendo, acho que vai chegar mais pessoas, com certeza. E é aquela coisa, as pessoas veem o exemplo do Medeiros, né, e elas... Assim, tá tudo contestado ali, porque é a realidade, né? Poxa, tô vendo, então é igual o Santo Tomé, né? Tem que ver para crer. A pessoa começa a ver e aí ela começa a querer se informar mais sobre todos esses mitos que ela, né, foi jogado, e isso é uma tristeza, porque isso está começando nas crianças, né? Dentro das escolas a gente já vê, né, esse tipo de situação, das crianças acharem que a carne faz mal para a saúde, dessa questão de sustentabilidade, tudo isso está no livro didático, infelizmente. Então, o que será, né, dessas futuras gerações, com tanta informação ruim, tanta informação errada? E muitas vezes tem que começar ali mesmo, né, na infância, para as crianças não crescerem com essa ideologia, porque as ideologias estão crescendo demais. Né? Essas ideologias elas são cada vez mais, né, gritantes entre as crianças e entre os jovens. É verdade. Né? Então, é algo que realmente a gente não pode deixar de falar. Bom, pessoal, acho que o pessoal não tem nenhuma dúvida. Né? Nós estamos aqui chegando já na reta final, faltando aqui 2 minutinhos para a gente finalizar. Eu queria, Carol, Lívia, Medeiros, que vocês dessem aí uma mensagem final, né, para as pessoas que estão aqui nos escutando. Vamos começar aí pela Carol. Bom, eu só quero agradecer o convite, agradecer a participação de vocês. A Lívia também já tinha participado conosco na revista, agora o Alessandro e a Letícia, e quero dizer assim, só agradecer e dizer que a revista Pecuária Sul está de páginas abertas para promover a saúde, para promover a carne vermelha e para promover a pecuária. Então, é do sentido de promover, que eu acho que a gente se unindo e unindo as forças é o que a gente vai conseguir conquistar, né? Então, somente agradecer pela live, adorei conversar, adorei contar um pouquinho aí da revista e do que a gente vem falando aí. Isso aí. E não vai... Tu fez uma promessa, hein? Eu tô uma prova, hein? Você e seu marido vão comigo. Essa! Tá gravado. Nós vamos participar de um staff também do Medeiros. É? 2025. A Lívia, eu também quero, fala. Se for aqui no Sul, vou me preparar. Não, Lívia, a gente vai ter que viajar o mundo, cara.
Não, vamos para fora do Brasil, Lívia, por favor. Ah, tá bom. Ah, que legal, que legal. Lívia, dê sua Muito bom. mensagem. Ah, tá bom. Bom, que nem a Carol, só quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. Como eu disse, né? Foi um prazer, assim, desde que a gente começou a falar, vamos nisso aqui. Ah, tem que estar na revista também. Ah, porque não sei o quê. Fomos conversando ali, todo mundo tá se dando super bem. E convidar, eu acho que o pessoal a ler a revista, que ainda não leu a matéria, depois acho que a Lê vai botar também aqui todos os links. Se quiserem também acompanhar o podcast que eu faço parte, a Carol também, a revista, eles são apoiadores, que se chama Os Agronautas. Nós falamos do mundo da pecuária, especificamente mais assim, de carne bovina. O pessoal é mais do lado da carne bovina, então vai ter tudo a ver. E dizer assim, o que é mais ou menos o meu mote, ou o que eu realmente acredito que a pecuária nunca foi a vilã, ela é a solução tanto para esses problemas que a gente enfrenta, questões ambientais, questões nutricionais, então tá tudo certo, assim, a gente está no lado certo da história, então a gente tem que justamente unir forças e contar essa história, contar essas tantas histórias que a gente tem. A Carol faz isso brilhantemente na revista também, com muitas matérias. Eu tenho a minha, estou ansiosa pela minha impressa, mas a digital eu já tenho também, já recebo, é muito linda, então só convidar o pessoal a acompanhar o trabalho de vocês também, Lê, Alessandra, como sempre, sempre indico, e vamos para o ano que vem aí com muitos projetos, né, muitas coisas boas. Isso aí. Medeiros, fale. Poxa vida, o que eu tenho que falar? Agradecer vocês, né, meninas? Ó, eu Poxa queria que você vida. desse a notícia surpresa, né, Carol? Ah, sim, claro. A surpresa, a quem, né, tá aqui nos ouvindo, tem A Lívia teve uma grande participação nisso, né, por ter nos conectado, e o Henrique Altran também, nosso grande amigo. Deixar um abraço para ele aí, se ele ouvir depois. E a partir da próxima edição, né, Carol, nós vamos ter aí, Lívia, uma página de saúde e esporte na revista Pecuária Sul, falando o que a gente acabou de falar aqui agora, né? Como a carne pode salvar a sua vida, né? Vamos colocar assim. Verdade. E linkada com o esporte, né? Como vocês falaram, e a gente tenta passar isso nas nossas palestras, né? O atleta, ele consegue passar muitas mensagens, né? Então, a nossa mensagem é essa, de uma alimentação saudável, uma alimentação com base, com carnes, que pode salvar as pessoas e remissão de saúde, enfim, outras coisas que a gente pode estar falando. Mas uma live bacana, muito bacana, a gente vai tentar espalhar essa mensagem ao máximo. Eu acho que nós quatro aqui e outros vão fazer parte dessa jornada também, né? E a Lívia anunciando também, e Carol, não sei se você sabe, ela está fazendo parte agora do quadro de palestrantes aqui da Primal, né? A gente já está aí engatilhando algumas palestras juntas. Eu acho que a Letícia falando sobre o alimento, eu falando sobre esporte, motivação, a Lívia trazendo os dados e rebatendo essas mentiras todas, junto com o médico William falando sobre a questão ancestral, saúde também. A gente tem aí um combo que quem sair da nossa palestra com alguma dúvida mais sobre carne, ancestralidade, saúde, se joga no meio do carro ali que tem jeito, né? Então é por aí, a gente está construindo uma coisa muito bacana, a gente quer deixar essa mensagem para os filhos, né? Nossos filhos, netos, né? A última mensagem, eu nunca fui contra veganos, eu tenho um grande amigo vegano, mas eu sou contra as mentiras que eles falam e a indústria vai atrás para tentar vender o lixo dela, né? Então, fiquem espertos nessas mensagens. Grande beijo para vocês, meninas. Obrigado por estarem do nosso lado. Isso aí. Então, assim, agora, né, na revista eu vou trazer bastante dados aí, né, desses dados que as pessoas gostam de saber, né, de gasto calórico, a glicemia, como é que está sendo essa preparação do Medeiros para a prova, enfim, vai ter muita coisa bacana, a gente vai trazer um material bem rico, porque isso faz parte da ciência, isso faz parte de tudo que a gente quer mostrar em benefício ao consumo de carne.
Nós falamos sobre dieta carnívora, mas óbvio que ninguém precisa ser carnívoro, né? A não ser que se queira estar nesse estilo de vida, né? Mas que não se tire a carne da alimentação e que seja uma alimentação cada vez mais saudável, com mais comida de verdade e menos industrializadas. Então, essa é a minha mensagem final. E é isso, acho que eu passei o contato aqui de todo mundo, vou só passar de novo, da Lívia, da revista, do Medeiros, e minha, e a frase da Carol, né? Que a pecuária brasileira, ela é sustentável. Totalmente sustentável. Então é isso, agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, né? Passa essa live para todas as pessoas. Eu vou transformar vai virar podcast também, né, Letícia? Vou transformar ela em podcast também. E é isso, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Beijo, tchau, tchau. Tchau.